Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez, neste domingo pela manhã, estamos trazendo um estudo aqui na casa pelos meios virtuais e o tema de hoje será mediunidade salutar. Vamos refletir um pouco sobre como é a mediunidade equilibrada, saudável. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, nos reunimos em Teu nome e para estudar um tema da doutrina espírita, com as luzes do Evangelho. Os rogamos, Senhor, que permita que o tema possa se desenvolver bem, que seja bem compreendido por todos, refletido, para que dele se possa tirar algum proveito. Rogamos, Senhor, que nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, iniciamos o nosso estudo de hoje falando desse tema, mediunidade salutar. E, para refletir em torno dele, buscamos principalmente as informações, o conteúdo, na obra Correnteza de Luz, do Espírito Camilo, psicografado pelo médium José Raul Teixeira, o nosso Raul Teixeira. Então, para falar da mediunidade salutar, o Espírito Camilo, ele começa dizendo, né, aquilo que nós já sabemos sobre o tema, que muitos buscam a informação mediúnica movidos por interesses particulares. Então, é isso, as pessoas vão em busca dos médiuns, vão em busca daquelas casas que se dedicam a esse tipo de atendimento, que muitas vezes são casas em que os médiuns e as práticas adotadas guardam resquícios de outros cultos dos quais eles participaram. Muitas casas se encontram naquele momento que a gente chama de transição. Elas estão caminhando para se tornarem, de fato, uma casa espírita. Mas a mediunidade sempre esteve ali presente. E os médiuns, muitas vezes, têm aquela prática de atenderem, em particular, aquelas pessoas que buscam, né, aqueles interessados. E assim, muitas vezes, passamos em frente a algumas casas desse tipo e a gente vê as filas de pessoas que estão ali para conversarem com a entidade, né? Assim que as pessoas dizem, vão conversar, vão consultar a entidade. E essas consultas giram em torno desses interesses particulares. As pessoas vão consultar sobre tudo. As razões são diferentes para as pessoas se aproximarem do fenômeno mediúnico. Motivos personalistas, vaidosos, que muitas vezes demonstram uma estupenda enfermidade do caráter. Então, a pessoa busca movida pelo seu personalismo. Ela quer esclarecer questões suas, quer obter resposta das entidades espirituais. Assim como há milhares de anos as pessoas buscavam o oráculo de Delfos, oráculo em que
a pitonisa, aquela médium encarregada ali naquele momento, porque o oráculo permaneceu durante muitos séculos. Então, as médiuns principais foram sendo substituídas. E ali, aspirando aqueles vapores que saíam das fendas da rocha, né, que é uma região com atividade vulcânica, né, Delfos, que naquele momento era o principal centro espiritual do Ocidente, recebia governantes ou seus enviados para, mediante grandes pagamentos, grandes dádivas, grandes presentes que eles recebiam a título de pagamento, realizarem consultas com a pitonisa ali no templo de Apolo. E as respostas que as pitonisas transmitiam eram, muitas vezes, enigmáticas. Elas não eram respostas claras. Conta a história que um rei procurou a pitonisa para saber da entidade, né? Saber de Apolo se o seu exército venceria uma grande batalha que se aproximava. E a resposta que veio através daquela médium foi: um império vai ser destruído. Então ele acreditou piamente que ele iria vencer. E mal sabia que o império que seria destruído naquela batalha seria o dele mesmo. Então, um movimento que nós, espíritos, trazemos já de séculos passados. Esse atavismo de procurar as consultas espirituais, procurar os médiuns, movidos pela vaidade, movidos pelo personalismo. Assistimos, então, às buscas em torno de questões de saúde. Eu me lembro, há muitos anos, quando um conhecido me disse que iria em excursão a Goiás, onde havia um médium que realizava cirurgias espirituais. Então, ele foi, né, passou a noite viajando de ônibus com a esposa e depois passou o dia lá naquele atendimento, onde havia longas filas. Quando ele retornou, eu perguntei para ele: durante aquele tempo, aquelas longas horas que vocês esperavam ali na casa, houve algum serviço evangélico? Houve alguma palestra espírita? Houve algum diálogo, algum esclarecimento evangélico, algum estudo relacionado com o Evangelho de Jesus? Ele disse não. Então, era um tempo em que as pessoas estavam esperando ali e elas tinham ido exclusivamente em busca de solucionar questões de saúde. Não havia interesses espirituais mais elevados. Era em torno da cura. Muitas vezes as pessoas têm uma sede ansiosa de notícias de familiares desencarnados. Os médiuns de psicografia que trabalham com isso sofrem muito, porque as pessoas, quando não conseguem as notícias dos familiares, dos filhos desencarnados, elas ficam nervosas, às vezes, criticam os médiuns. Elas ficam, às vezes, agressivas. Eu me lembro que lá em Mário Campos, né, onde as pessoas vão em busca também dessas cartas consoladoras, quando a pessoa chegava lá e o médium não estava presente naquele dia, porque o médium também é um palestrante que viaja pelo Brasil inteiro, realizando as suas palestras, os seus estudos doutrinários, quando isso acontecia de chegar lá e não encontrar o médium, imediatamente elas saíam, entravam no carro e voltavam para as suas cidades de origem. Num ato assim que demonstra grande ignorância, porque se procuraram a casa espírita, mas naquele dia o médium não estava,
por que não participar dos trabalhos da casa, dos estudos evangélicos e doutrinários que seriam realizados ali no dia? Mas não. As pessoas se revoltavam e, como eu disse, ficavam agressivas às vezes. Então, as pessoas vão em busca dessas notícias de familiares desencarnados, com grande ansiedade. As pessoas vão em busca também de melhoria das condições econômico-financeiras. Então, as pessoas que têm esse atavismo, esse hábito de buscar a mediunidade, buscar os médiuns, em busca de soluções para essas questões econômico-financeiras, elas estão ali movidas pela ignorância. Vão em busca de conselhos das entidades se devem ou não realizar tal negócio. Vão pedir ajuda para realizar a venda de um imóvel que estão tentando vender há muito tempo e não conseguem. Vão, na expressão usada, buscar abrir os seus caminhos. A entidade às vezes promete, eu vou abrir os seus caminhos. E as necessidades, as buscas estão em torno dessas coisas muito terra a terra, questões financeiras, questões econômicas. Às vezes a pessoa está precisando de um emprego, então vai pedir ajuda para a entidade para que um emprego seja encaminhado para ela. Elas vão também em busca de benefícios nos relacionamentos sociais, buscando lucros de vários tipos. Então a pessoa quer se aproximar de pessoas influentes, de pessoas famosas, e vão buscar a ajuda dos espíritos para isso. Quando não, vão movidas com interesse de violar o livre-arbítrio das outras pessoas. Então, elas vão em torno daquelas promessas que são feitas, né, pregadas nos postes aí pela cidade. Trago a pessoa amada de volta em 7 dias. Então, se a pessoa amada foi embora, ela o fez pelo livre-arbítrio dela. Então, a pessoa vai realizar lá com a entidade um trabalho para que a pessoa retorne em 7 dias. Então, são promessas vãs, promessas falsas, e que, se realizadas, mais comprometeriam a ficha espiritual dessa pessoa que faz esses acordos para obter esse tipo de retorno. Muitas vezes as pessoas vão buscando o afastamento daquelas pessoas que são obstáculos aos seus interesses pessoais, interesses muitas vezes escusos. Eu estou querendo realizar um negócio com tal empresa, mas tem um assessor lá que é contra mim. Ele me prejudica, ele queima a minha imagem lá. Então, eu queria afastá-lo dessa empresa para que o meu negócio seja facilitado. Então, isso muitas vezes acontece. Numa obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, denominada Loucura e Obsessão, são narradas algumas experiências assim. Uma casa, tipicamente de um culto afro-brasileiro, ou dessas religiões tipicamente brasileiras, que têm origem também nas afro-brasileiras, um médium promovia esse tipo de atendimento. Então, uma entidade feminina, que Bezerra de Menezes descreve como uma entidade equilibrada, né? Bezerra de Menezes respeita muito essa entidade, as pessoas vão fazer os pedidos mais absurdos possíveis. Um rapaz vai pedir uma ajuda para uma questão íntima sua, emocional, que realmente merece a atenção da entidade, que é uma entidade equilibrada. Mas um outro que foi realizar a consulta, e Manuel Filomeno de Miranda fica acompanhando aquilo, junto com Bezerra de Menezes, ele vai e diz para a entidade assim: olha, eu sou de uma família muito rica, eu sou o único herdeiro, mas o meu pai já está com idade avançada
e não desencarna de jeito nenhum. Queria ver se tem alguma coisa que a senhora possa fazer para apressar isso. A entidade, ela dá uma grande lição a esse jovem que vai fazer esse tipo de pedido, né? Fala duramente com ele. Então, pedidos absurdos desse tipo acontecem quando ocorrem esses atendimentos assim. Então, é um sem número de motivos que fazem com que as pessoas procurem os médiums. É como se a mediunidade fosse uma beberagem rápida, uma espécie de paliativo, né? Vou ali buscar uma solução rápida para o meu problema. Ah, meu pai está vivendo muito, eu vou ali ver se eu consigo ali dar uma solução mais rápida para isso. E a gente percebe até na nossa casa espírita, na orientação espiritual, que algumas pessoas que muitas vezes chegam com esse pedido lá, eles querem abrir os seus caminhos. Então a gente explica para eles que não fazemos, não realizamos esse tipo de trabalho, que não há resultado sem o esforço próprio da pessoa, o esforço diário na sua melhoria moral, no estudo, no trabalho em favor do próximo, na busca pelo seu equilíbrio. Tudo começa por aí. Mas a gente percebe que algumas pessoas, quando são encaminhadas para o tratamento espiritual, eles perguntam assim, mas quanto tempo que esse tratamento vai demorar? Ah, vai demorar 1 ano. Então, a pessoa sai dali, finge que aceita o tratamento e nunca mais volta a casa, porque não encontrou a solução rápida, né? Aquele paliativo que ela buscava. Os que agem assim são aqueles que se associaram aos círculos do imediatismo ou da vulgaridade, embasados na ignorância. Então, são imediatistas e estão, infelizmente, movidos dentro desse contexto aí da ignorância. Alguns buscam as diversas casas espíritas, movimentos entre os diversos cultos mediúnicos, bajulando os médiuns, como se quisessem garantir direitos perante as entidades que manifestam ali através daqueles médiuns. Querem garantir ali direitos, então bajulam, levam presentes. Eles desconhecem que essas entidades que valorizam adulações prometem auxílios que não estão no campo de possibilidades, uma vez que tudo está submetido à lei da causalidade, à lei de causa e efeito. Então, se a pessoa espera algum resultado, é necessário trabalho, é necessário o concurso do tempo, e é preciso que a paciência esteja presente também. Esses espíritos que agem assim, atendendo a esse tipo de pedidos, eles são enganados e enganadores, sem dúvida, porque muitas vezes prometem realizações que estão fora do alcance das suas possibilidades. Com esse comportamento também, essas entidades criam dependências nefastas, prejudiciais. Elas ficam manietando, controlando criaturas ainda incipientes, que desconhecem a necessidade dos esforços diários, pessoais e intransferíveis. Aquele trabalho que cabe à pessoa realizar, ela não pode transferir para ninguém. É preciso o contributo do esforço próprio. Essa, então, que eu descrevi, é a mediunidade enfermiça, onde o intercâmbio com o além se transforma em cadeia retentora, envilecedora, conduzindo o ser para a loucura. Então, vão sendo geradas cadeias, grilhões, e a pessoa cria uma dependência da entidade em que, depois de desencarnado,
ela vai continuar vinculada a essa entidade, que nem sempre, né, por estar ali, principalmente por estar lidando ali com esses assuntos ainda muito terra a terra, não são entidades propriamente equilibradas. A pessoa cria vínculos, fica, digamos assim, devendo favores para esses espíritos. Favores que serão cobrados depois. Não foi por outro motivo que Moisés decretou a proibição dos contatos entre os dois planos da vida. E isso é algo que precisa ser muito bem compreendido por nós, pelos espíritas, porque é um argumento que é usado contra nós. Moisés se expressa assim lá no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. E se expressa contrariamente ao intercâmbio espiritual. Isso porque estavam ocorrendo abusos na época. As pessoas passaram a procurar essas entidades através dos médiuns da época para resolver todas as questões da vida. E tal atitude também, o fato de Moisés proibir o intercâmbio espiritual, é uma prova cabal de que ele existe. Então, esses detratores, esses que têm verdadeira obsessão por demonstrar que os espíritas, né, estariam errados por promover o intercâmbio espiritual, que têm obsessão de demonstrar isso, eles começam se equivocando, porque, ao mesmo tempo, eles dizem que não é possível haver o intercâmbio espiritual, que isso não existe. E paralelamente, usam a proibição de Moisés para dizer que não devemos realizar o intercâmbio, praticar o intercâmbio. Então, são contraditórios, porque se Moisés proibiu, é uma prova de que o fenômeno pode ocorrer, como bem sabemos. Moisés não tinha intenção de desacreditar a mediunidade. Ele pretendia coibir o excesso, porque aquele povo que perambulava no deserto em busca da terra prometida, faltava educação, faltava discernimento. É por isso que Moisés proibiu, porque estavam banalizando a mediunidade, estavam malbaratando essa faculdade, que é um recurso que o Pai nos emprestou para o serviço ao próximo, para a prática do bem. Formara-se, então, uma situação em que os indivíduos não se davam mais ao esforço de pensar por si mesmos, desejando para todos os fins realizar consultas de forma indiscriminada ao mundo espiritual. E isso, infelizmente, ocorre ainda nos dias de hoje em alguns locais. Como eu disse, formam-se filas para os atendimentos em certos locais. E as pessoas vão lá pedir conselhos amorosos, pedir ajuda para conseguir um emprego, pedir que tragam a pessoa amada de volta, aquela pessoa amada que foi embora, usando seu livre-arbítrio. A pessoa vai pedindo melhorias das suas condições socioeconômicas. Na época de Moisés, para consultar a espiritualidade, usavam-se objetos sagrados, né, que Camilo chama aqui de Urim e Tumim, que eram objetos que, inclusive, constavam dos objetos da Arca Sagrada, onde estavam ali os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei, lá no local mais sagrado do Templo de Salomão. Eles, com isso, buscavam as orientações do invisível para todas as questões, deixando de lado o dever de responsabilizar-se por seus atos. Muitos hoje usam essa proibição de Moisés para contestar o espiritismo, que valoriza o contato com o além.
pelas luzes do Evangelho, onde Jesus viveu as mais belas passagens de salutar mediunidade, como médium de Deus que era, né? Quer dizer, ele recebia diretamente do Pai Celestial as orientações. Fiz uma pequena pausa aqui para ver se reduzia o som que estava vindo da rua. Então, as pessoas usam essa proibição de Moisés para contestar o Espiritismo. É um Espiritismo que valoriza muito esse contato com além, pelas luzes do Evangelho, onde Jesus viveu as mais belas passagens de salutar mediunidade. Na obra Correnteza de Luz, no capítulo dedicado a esse tema, na página 63, segundo parágrafo, o Espírito Camilo vem tratar dessa questão, explicando essa questão da proibição de Moisés. E ele diz assim: se Jesus, na sua vivência, que é narrada no Evangelho, ele está em contato permanente com a mediunidade. E o próprio Evangelho traz exemplos de médiuns equilibrados, né? Como a profetisa Ana, né? Como aqueles médiuns que viram em Jesus, criança, o Messias, né? Que reconheceram ali a presença do Cristo. Então, no Evangelho, Jesus teve em contato permanente com a mediunidade. Como, por exemplo, quando ele encontrou aquele gadareno, que era um obsidiado no grau de subjugação. E Jesus dialoga com esses obsessores e como já havia chegado o momento, né? Aquela culpa do passado, aquele resgate daquele homem que estava ali vivendo a subjugação. Já era a hora de encerrar aquilo, né? Já havia se quitado perante a lei, então Jesus encerrou ali aquele processo obsessivo, encaminhando as entidades para os resgates necessários, que também elas iriam ali responder pelos seus atos. Então, a todo momento no Evangelho, Jesus está em contato com a mediunidade, assim como no primeiro ato da sua vida pública, quando ele foi à sinagoga de Jerusalém, e ali havia um homem que, quando viu, né, a entidade manifestou através desse homem, bradando em altas vozes. E Jesus realizou ali o processo de desobsessão. Então, na própria passagem em que observamos a mediunidade de Pedro, né, quando Jesus pergunta aos discípulos quem o povo dizia que ele era, então veio a resposta inspirada pela mediunidade gloriosa, né, através dessa mediunidade que classificamos aí de gloriosa, em que Pedro responde, né, as entidades através dele respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus reconhece ali a presença da mediunidade. Ele fala: não foi a carne nem o sangue que te passaram essa informação. Logo em seguida, quando Jesus afirma que vai para Jerusalém, Pedro, já nesse momento, mal sintonizado com entidades que queriam obstaculizar, né, queriam impedir a trajetória de Jesus, ele tenta impedir que Jesus vá a Jerusalém, e Jesus responde ali devidamente para a entidade, né, que falava através dele. Então, nos dias de hoje, em que se derrama sobre a terra a bênção do Consolador, que representa Jesus de retorno ao convívio humano,
evocamos o guia israelita para concluir que também, na atualidade, carece o exercício mediúnico da disciplina que norteia, do respeito que valoriza, dos estudos que geram entendimento, das meditações elevadas que equilibram, a fim de que consigam os frutos sazonados da árvore da mediunidade. Então, os mais belos frutos da árvore da mediunidade, nós, os médiuns, iremos conseguir quando valorizarmos essa disciplina, o respeito, a prática dos estudos para gerar entendimento, as meditações elevadas em torno dos temas espíritas que vão nos trazer o equilíbrio tão almejado. Aí sim, vamos conseguir, através dessa mediunidade salutar, os mais belos frutos dessa árvore da mediunidade. Essa é a mediunidade salutar, que temos que trabalhar, que todos na casa espírita, quando recebemos alguém que está apresentando ali os primeiros sintomas da mediunidade, saibamos encaminhá-la para os estudos que se realizam, né? Em breve vão retornar na terça-feira, onde o médium vai estudar a mediunidade para compreender as suas próprias faculdades e saber como lidar com elas. Não vamos dizer assim para a pessoa, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Não é isso. Vamos dizer assim, vamos primeiro estudar a mediunidade para você compreender essas faculdades e compreender principalmente que elas lhe foram concedidas para a prestação de serviço ao próximo. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos passar então para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, eu venho te agradecer, ó Mestre, por essa oportunidade, mais uma vez confirmada, pelos temas aqui estudados, pela inspiração de mais alto, pela literatura maravilhosa que temos acesso, literatura mediúnica, no caso hoje, através da mediunidade de Raul Teixeira, um médium que possui uma trajetória de muito trabalho, de muito serviço prestado ao próximo. Por isso te agradecemos, Mestre, e vos rogamos que também nos inspire nas nossas ações, nos promovendo a verdadeiros servidores da tua seara, através do encaminhamento ao trabalho. Ampara-nos a todos e que assim seja.